Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 14 de setembro e com seguintes destaques. Copa do Brasil terá definição dos semifinalistas a partir desta terça-feira. A apresentação de Davi Luiz no Flamengo. Aqui na Europa, Cristiano Ronaldo marca 2 vezes no retorno ao United, líder da Premier League. Benfica segue na ponta do campeonato português após goleada e empate no clássico entre Sporting e Porto. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, analisam a última rodada do Campeonato Brasileiro, em especial dos favoritos à conquista do campeonato, como também a afirmação de Pep Guardiola, treinador do Manchester City, que disse ser favorável à Copa do Mundo a cada 2 anos. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos de imediato para o nosso bate-papo, eles já estão prontos. Jorge Moraes em Maceió, Antônio Manuel Góes no Rio. E o primeiro assunto que eu quero abordar com vocês é justamente a última rodada do Campeonato Brasileiro. Em especial, aos favoritos à competição. Muitos afirmando que até a última rodada, que nós tínhamos apenas 3 equipes com chances de conquistar o campeonato. Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Após a última rodada, muitos já afirmando que o Palmeiras já está fora, que não tem chance, não só por ter perdido para o Flamengo, já está com uma distância também do Atlético. O Flamengo tem 2 jogos a menos, agora ocupa o 3º lugar, a 1 ponto do Palmeiras. Na opinião de vocês, começa contigo, Moraes, como é que você viu essa rodada e as possibilidades, né, de favoritismo para o restante do campeonato? Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Bem, Júnior, antes de começar o Campeonato Brasileiro, a gente colocava Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro como os 3 times mais importantes no momento no futebol brasileiro em termos de conquistar título. E no Campeonato Brasileiro não é diferente, a gente sabe que realmente os 3 estão mais estruturados, os times são melhores dentro da competição. Mas eu já começo a acreditar que a decisão vai ser mesmo entre Atlético Mineiro e Flamengo, principalmente depois desse resultado aí, o Flamengo com um time considerado um time de meninos, um time reserva. O Arrascaeta saiu na metade do primeiro tempo do jogo e terminou ganhando de virada 3-1 diante do Palmeiras, do português Abel Ferreira. Eu particularmente já não acredito muito no time do Palmeiras, eu não sei o que é que está acontecendo por lá, mas o Palmeiras está devendo na competição sem dúvida nenhuma. Claro que vai continuar brigando até o final, mas em termos de decisão, se nada acontecer, nada de extraordinário acontecer, eu acho que Atlético Mineiro e Flamengo é que vão chegar à pareia, palmo a palmo, na decisão, na última rodada dessa competição, já que são 38 rodadas esse campeonato da divisão especial. Então, eu começo a tirar o Palmeiras e deixo para Flamengo e Atlético Mineiro o título da temporada do futebol brasileiro nesse ano de 2021. Vai ser por aí, não vejo nada muito diferente disso, até porque os outros times, estão participando e brigando por uma ou outra competição e não pelo título do Campeonato Brasileiro da Série A. Tá certo, Júnior? Olha, Moraes, eu acredito que de fato, o Flamengo e o Atlético, não só pela questão do Palmeiras ter perdido pelo Flamengo, mas pelo Palmeiras não ter jogado um futebol tão eficiente. O Palmeiras realmente não tem, nessa temporada não está
jogando tão bem como na temporada anterior. O time perdeu para o Cuiabá em casa, teve outros tropeços, não consegue apresentar um futebol convincente. É claro, a gente sabe que o Palmeiras é um time mais reativo, mas está deixando a desejar. E o Flamengo, pelo elenco que possui, pelos jogos que vem fazendo, pelas contratações muito bem acertadas, e o Atlético também pelo elenco, pelas contratações que fez, pelo futebol que está mostrando em campo, na minha opinião, são os maiores, os dois favoritos de fato para a conquista. Agora você não pode, claro, dizer que o Palmeiras está fora. Para você, Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, a sua opinião sobre essa última rodada e, consequentemente, o favoritismo a partir de agora para o restante da competição. Nesse último fim de semana, salvo improvável e brusca queda de rendimento, 2 dos 3 mais qualificados competidores da Série A do Brasileirão deram sinais de competência no rumo ao troféu. Se não, vejamos. Atlético Mineiro primeiro com 42 pontos e Flamengo terceiro, 34 com 2 jogos a menos, garantem uma trajetória de regularidade, diferente do Palmeiras, vice-líder com 35. O Galo em 19 jogos, 13 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 29 gols pró e 13 contra, saldo de 16. O Palmeiras em 19 jogos, 11 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 30 gols pró e 23 contra, saldo de 7 gols, prova da maior vulnerabilidade de sua defesa em relação ao líder e ao Flamengo terceiro colocado, com 17 jogos, 2 a menos, 11 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, 35 gols pró e 17 contra, saldo de 18 gols. A considerar a instabilidade da zaga rubro-negra desde o começo da temporada, com lesões de Rodrigo Caio e irregular desempenho de Gustavo Henrique e Bruno Viana, ambos ora em destacada recuperação sob o comando de Renato Gaúcho. Sem falar dos reforços recém-contratados, Andréas Pereira, Kennedy e o principal deles, Davi Luiz, para dar nova cara de respeitabilidade ao agora ascendente setor defensivo do bicampeão brasileiro. Na capital cearense, o Atlético Mineiro avançou na liderança do campeonato ao passar com propriedade pelo Fortaleza por 2 a 0, no conhecido pragmatismo do treinador Cuca, que não abre mão de 3 zagueiros e ações fulminantes de contra-ataque. Já no Allianz Parque, diante de um Flamengo sem Gabigol, Bruno Henrique, Diego Ribas e Felipe Luiz, além de perder a Arrascaeta lesionado aos 21 do primeiro tempo, o Palmeiras de Abel Ferreira, embora tenha saído na frente, em lance de rara perda de sintonia da retaguarda rubro-negra, mostrou não dispor de um plano B para seu ataque, até pela inapetência do meio-campo diante das variações táticas do adversário, que em dado momento, pela premente exigência do jogo, abdicou das consagradas pressão no campo oponente e maior posse de bola, a implementar contra-ofensivas determinantes de sua virada no placar e com certa facilidade esticar aos 3 a 1. Michael, decisivo no plano B do Flamengo, fez 2, um de cabeça do alto de seu 1,60 m e poucos centímetros. E Pedro, também de cuca legal, em lançamento de escanteio cobrado por Vitinho, para sair de incômodo jejum de gols fazia tempo. 3 gols em que a experiente zaga palmeirense literalmente perdeu o tempo de marcação e se deu mal. Outra vez, Antônio Júnior, a recorrente subliminar negativa do português Abel Ferreira quanto à superioridade estratégica de Renato Portaluppi e a qualidade individual do elenco rubro-negro, de cujo banco saíram soluções para seus relevantes desfalques, a ponto de o torcedor, nas alturas com mais uma vitória sobre o poderoso rival, escrachar das redes sociais. Com esse Michael em campo, me esqueci de Bruno Henrique e Gabigol. Antônio Manuel Góes, o Michael está numa fase maravilhosa. Aliás, um comentário rápido sobre o Michael.
Opinião é opinião, cada um tem a sua, ok, é democrático. Agora, quando eu vejo aquela turma que persegue o Michael, simplesmente porque o Michael, quando chegou no Flamengo, ele teve dificuldades, é lógico, para se adaptar a um outro estilo de jogo, é uma outra forma de jogar. O Flamengo não joga como o Goiás, é claro que não. No Goiás, basicamente, era bola para o Michael, com a sua qualidade, com a sua rapidez, com a sua velocidade, tentar fazer o gol e levar o Goiás à vitória, às vitórias, melhor dizendo. Mas, além disso, né, dessa adaptação ao time do Flamengo, o Michael teve problemas também, depressão. O torcedor, geralmente, ele deixa para lá, não, ele passa por cima, não quer saber disso. Ah, mas eu não quero saber. Depressão é uma coisa complicada. Eu falo isso com conhecimento de causa, tenho pessoas próximas que passaram por situação assim, eu sei que é muito complicado. E as pessoas, cadê o lado humano? Né? O torcedor só quer saber o resultado pronto. O Michael tem jogado muito bem. O Rogério já tinha feito o Michael subir de produção, e agora com o Renato, até pelo aspecto emocional, de passar força para o jogador, o Renato mesmo falou. Perguntaram a ele na coletiva de imprensa, qual foi a mudança, o que é que você fez com o Michael? Ele falou, é carinho, é atenção. E o Michael tem jogado muito bem, mas muitos ainda falam que o Michael não chuta bem. Como? Ele fez agora um golaço no jogo contra o Palmeiras, tem dado vários chutes com perigo, também chutes perigosos nos últimos jogos. Aliás, faz tempo já que o Michael vem jogando bem. Agora, se as pessoas procuram algum fato, qualquer coisinha para criticar o Michael, tudo bem, é a opinião de cada um, a gente respeita. Mas é evidente a evolução do Michael. É um jogador que tem defeitos como qualquer jogador. Tem defeitos e acertos com qualquer jogador. Agora tem muito potencial, e essa de dizer que o Michael, por não ter tido base, ele não vai evoluir mais, não. Você na vida, em qualquer segmento, você pode evoluir sim. Pode evoluir sim. Esse pensamento, eu pelo menos não acompanho de forma alguma. Mas o segundo assunto que eu quero abordar aqui com vocês, mais uma vez contigo, Moraes, foram as palavras, a opinião do Pepe Guardiola, técnico do Manchester City, a respeito da Copa do Mundo. A FIFA com essa ideia de colocar a Copa agora, fazer a Copa a cada 2 anos, e o Pepe Guardiola apoiando essa iniciativa da FIFA. Como é que você vê essa opinião do Pepe Guardiola, hein, Moraes? Olha, tudo bem que a FIFA estude a possibilidade da Copa do Mundo ela ser realizada de 2 em 2 anos. Comercialmente isso funciona, é mais dinheiro que vai entrar para a FIFA. O seu poder financeiro vai ficar muito mais forte com a competição de 2 em 2 anos. Agora, eu acho que tira muito o brilho e a motivação da competição. Mesmo que o Pepe Guardiola diga que ele gosta de assistir Copa do Mundo, quem é que não gosta? Todo mundo gosta. Mas eu acho que entre gostar de assistir a maior competição do mundo e desgastar essa competição com tantos jogos, com tantas partidas, eu acho que é interessante que a gente possa até preservar essa competição. Copa do Mundo para mim de 4 em 4 anos está bom demais, até porque existem outras competições no mundo todo. Aqui, por exemplo, a cada 2 anos tem a Copa América, que é um produto também que deve ser valorizado. Então eu não entendo, a não ser pelo lado profissional, pelo lado financeiro da FIFA, que tem dinheiro e tem a vontade de juntar mais dinheiro. Eu acho que é apenas isso, é o lado profissional, o lado financeiro da competição. Não vejo como você ter grandes atrativos a cada 2 anos disputar uma Copa do Mundo. Esse, como o maior produto do futebol mundial, ele precisa ser preservado na sua distância entre uma competição e outra, e não você ficar a cada 2 anos jogando, você começa até a prejudicar outras competições
importantes também que a gente tem pelo mundo afora do futebol. É por isso que respeito a opinião do Pep Guardiola e de quem tiver uma opinião igual, mas eu sou contra a Copa do Mundo de 2 em 2 anos, viu, Júnior? Olha, Moraes, eu também vou nessa linha. Tudo bem, a Copa do Mundo é maravilhosa, é uma competição fantástica. Diferentemente de muitos que hoje opinam que a Copa do Mundo não tem importância, eu tenho opinião totalmente distinta. As competições que envolvem seleções, o nível é altíssimo. Você vê os melhores jogadores, a palavra já disse, seleção. É uma competição que você vê de um nível elevado altíssimo, uma competição pelo aspecto também das torcidas presentes, né? A gente agora vive uma situação diferente, mas pouco a pouco, aqui na Europa, por exemplo, já tem vários campeonatos com público, ou seja, normalmente com o público ali apoiando, aquele encontro de países, a festa, né? Tudo que envolve a competição, ela é fantástica. Então, se tivesse de 2 em 2 anos seria bom? Legal, pela questão da competição sim, só que existem os clubes, e os clubes são mais importantes que a seleção, por mais que a Copa do Mundo, que o Mundial seja uma competição fantástica, os clubes têm muito mais importância, né? Porque o clube, as competições todas importantes, como a Champions, os campeonatos nacionais, a razão do futebol existir são os clubes. Os clubes ali, os grandes clubes do futebol mundial, as várias competições. Então, se você colocar a Copa do Mundo a cada 2 anos, vai atrapalhar totalmente as demais competições, como você bem frisou, meu caro Moraes. E para você, Antônio Manuel Góes, aí no Rio, a sua opinião com relação a essa declaração do Pep Guardiola? Embora tenha repercutido na mídia desportiva internacional a manifestação do treinador do Manchester City, Pep Guardiola, favorável à Copa do Mundo de 2 em 2 anos, provocando frisson na Europa e mundo afora, tem por base o projeto do ex-treinador do Arsenal, Arsène Wenger, hoje chefe de desenvolvimento do futebol global na FIFA, em cujo bojo constaria a redução no interstício dos torneios continentais de seleções, a realização das eliminatórias em meses específicos dos 2 semestres, o que, no entendimento do francês, preservaria com vantagem os variados torneios interclubes nacionais e internacionais. A ideia de Wenger é carrear mais recursos a serem distribuídos mundo afora, visando ao aperfeiçoamento do futebol nas variadas regiões planetárias. Trocando em miúdos, uma montanha de euros e dólares à disposição das entidades, cujos cartolas, diante da embrionária ideia, já sentem comichões com a possibilidade de meterem a mão nos bilhões. Todavia, o francês deixou claro que seu projeto, a provocar calafrios de saída nos clubes gigantes do futebol europeu e, por extensão, nos sul-americanos, para os quais a quadrianual Copa do Mundo já integra o estrito limite do sufocante calendário internacional de competições, ainda está longe de ser considerada exequível nos altos círculos da FIFA. Por outro lado, a opinião favorável e nada desprezível de Guardiola, um dos mais influentes e respeitados estrategistas do futebol mundial, tem uma correlação com seu projeto pessoal de deixar a esfera dos clubes e assumir uma seleção nacional, preferencialmente na Espanha, Inglaterra e Alemanha. No popular, para o campeoníssimo treinador, à margem das previsíveis implicações no cenário econômico-financeiro dos clubes, à frente o lucrativo e bem organizado futebol empresa da Europa, seria o paraíso, por juntar a fome e a vontade de comer, Antônio Júnior. Perfeito, Antônio Manuel Góes, juntar a fome com a vontade de comer. A análise sua foi bem como eu penso também. É lógico que o Guardiola tem um projeto pessoal de comandar uma seleção, como você bem citou aí,
da Espanha, da Inglaterra, do Brasil. Vale lembrar que anos atrás, mais precisamente em 2013, final de 2012, para ser preciso, começo de 2013, rolou aquele boato, né, que o Guardiola poderia comandar a seleção brasileira. Ele tinha manifestado de forma indireta um desejo de vir a comandar a seleção brasileira um dia, né, até por ele admirar. Ele já citou várias vezes a seleção de 82, o Flamengo de 81, aquele Flamengo mágico, a seleção fantástica de 82 que encantou o mundo mesmo sem ser campeã. E é natural que ele, agora com essa ideia de vir a comandar uma seleção, aliás, eu até vou dar uma opinião minha aqui, eu gostaria muito de ver um técnico estrangeiro comandar a seleção brasileira, seria realmente uma revolução, né? Ainda mais o Pepe Guardiola, se fosse ele, melhor ainda. Agora, iria bater de frente com a CBF, não sei até que ponto o convívio, né, ia ser saudável, mas enfim. Agora, de fato, tem esse desejo dele nessa opinião, sem dúvida alguma. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. Nas últimas do PB Desporto, falando do retorno do CR7, Cristiano Ronaldo, retornando após 12 anos ao Manchester United na Premier League e de cara na primeira partida fazendo 2 gols na vitória de 4-1 do seu time United em cima do Newcastle United, que além da vitória é o líder do campeonato inglês, a Premier League, nos critérios de desempate, já que temos as 5 primeiras equipes com a mesma pontuação. Os demais jogos das principais equipes nessa rodada, a quinta da Premier League, tivemos o Arsenal vencendo por 1-0 ao Norwich, Crystal Palace 3, Tottenham 0, Tottenham que vinha bem no campeonato, o Nuno Espírito Santo, treinador português do Tottenham, foi eleito técnico do mês, mas agora levou um chocolate fora de casa para a equipe do Crystal Palace. O Leicester perdeu por 1-0 para o Manchester City do Pepe Guardiola. O Liverpool, fora de casa, venceu por 3-0 ao Leeds United, enquanto que o Chelsea, por 3-0, venceu o Aston Villa. No complemento da tabela do campeonato, confirmando o Manchester United o primeiro com 10 pontos e todos os demais com 10 pontos. O segundo é o Chelsea, o terceiro o Liverpool, em quarto aparece o Everton e em quinto o Manchester City. Já aqui em Portugal, na Liga Portuguesa, tivemos o Benfica goleando no último final de semana e confirmando, né, se mantendo na primeira posição do campeonato, o time do técnico Jorge Jesus. O Benfica venceu fora de casa o Santa Clara por 5-0, enquanto que o Sporting empatou em 1-1 no clássico com o Porto, jogando em casa. O Tondela, né, o clube badalado agora que o Flamengo está em negociação, perdendo em casa para a equipe do Estoril, que vem fazendo um belo campeonato, é o vice-líder do campeonato, 2-1 para o Estoril. Passos de Ferreira 0, Braga 0, Braga que é o quinto colocado, confirmando aí as colocações no campeonato. Primeiro lugar para o Benfica, 15 pontos ganhos. Segundo, o Estoril, bela campanha, 13 pontos ganhos, é o vice-líder. Terceiro, Sporting com 11, mesma pontuação do Porto em quarto lugar. E em quinto, Braga com 8 pontos na competição. E a Copa do Brasil, conhecendo nesse meio de semana os semifinalistas da competição. Os jogos da volta teremos já nessa terça-feira, na noite dessa terça-feira, dia 14 de setembro, a equipe do Santos jogando contra o Atlético Paranaense. No primeiro jogo, 1-0 para o Atlético, joga com a vantagem do empate para avançar à fase semifinal. Jogos da quarta-feira, o Atlético Mineiro encarando o Fluminense no jogo da ida no Rio, 2-1 para o Atlético Mineiro, joga também pelo empate. Flamengo e Grêmio no Maracanã, Flamengo que goleou o Grêmio por 4-0 na primeira partida, jogando em Porto Alegre, na Arena Grêmio, pode perder por até 3-0 e ainda se perder por 4-0,
ainda teremos pênaltis, vantagem muito grande do Flamengo. Enquanto que Fortaleza recebe o São Paulo. Primeiro jogo deu empate em 2-2 no Morumbi. Fortaleza jogando agora em casa, está em aberto, mas tem a vantagem de jogar em casa a equipe do técnico Vojvoda, o argentino, que faz um belo trabalho no Fortaleza. Já o Davi Luiz foi apresentado no Flamengo nessa última segunda-feira, dia 13 de setembro, uma negociação demorada. O próprio Marcos Braz comentou na apresentação do jogador que o Flamengo tinha que ter tranquilidade, que não é uma negociação fácil, ainda mais com um jogador do quilate do Davi Luiz. E o jogador, logo nas suas primeiras palavras, fez questão de mostrar a admiração que ele sempre teve pelo Flamengo, conhece alguns jogadores no elenco, é amigo de alguns jogadores, como o Daniel Alves, o Diego Alves, o Diego Ribas, o Felipe Luiz, e falou que estar no Flamengo é realmente uma honra, um prazer para o jogador. Davi Luiz, nova aquisição do Flamengo, apresentado na última segunda-feira, 13 de setembro. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima.